Olha só que bacana. Quando falamos de ação de adjudicação compulsória, é uma ação que é do procedimento comum, não é do procedimento especial. Volto lá em processo civil. Processo civil nós temos 3 procedimentos. Com o novo CPC, nós temos o procedimento comum, procedimento especial e também o procedimento de execução. A ação de adjudicação compulsória é uma ação, uma petição inicial de procedimento comum, ok? Então guarde isso, isso é muito importante para você saber a tramitação desse instrumento, dessa medida judicial. Quando eu falo em ação de adjudicação compulsória, nós precisamos lembrar que por trás dessa ação existe sim um contrato, Já estudamos muito contrato. Tem muita gente que fala, contrato é tudo igual, não é não. O contrato ele tem a sua essência, ele é pactuar, acordar algo. Mas quando a gente fala de contrato, o objeto pode mudar tudo. Nós conversamos aqui que nós temos os contratos típicos, tipificados no Código Civil, ou seja, aqueles contratos que você encontra no Código Civil, e temos os contratos atípicos. São contratos que são verdadeiras criações feitas por nós para que possamos aí fazer transações imobiliárias. Entre esses contratos atípicos, nós temos a cessão de direitos hereditários e a cessão de direitos possessórios. São contratos que não são previstos dentro do nosso instrumento, que é o Código Civil, porém são contratos muito utilizados pela prática em virtude do uso da posse. Quando nós falamos aí de contrato de compromisso, compra e venda, é o contrato, sim, objeto da nossa aula. O contrato de compromisso, compra e venda, muita gente confunde e esclarece que é a mesma coisa que promessa. O professor defende isso até no meu livro, né, sigo outros autores também, que nós defendemos que o contrato de compromisso é uma coisa e promessa é outra coisa. Por quê? Porque cada um tem o seu objeto específico. Quando falamos do contrato de compromisso, a coisa é palpável, eu consigo enxergar. Normalmente, eu compro um imóvel, não tenho condições de pagar o imóvel à vista, eu parcelo. Mas esse imóvel já existe. Isso daí tem cara, tem cheiro de compromisso. Instrumento particular de compromisso e compra e venda. Pode ser um instrumento público também, se for feito no tabelião. Mas promessa, existe uma expectativa de direito, ou seja, vai ser construído. Normalmente, quando eu compro um imóvel na planta, a verdade é uma só. Quando eu compro imóvel na planta, eu estou falando aí de um contrato de promessa, porque o imóvel vai ser construído ainda. Isso na compra na planta. Toda vez que eu falo, né, que o imóvel já existe um parcelamento, eu estou falando sim do contrato de compromisso. Professor, qual que é o objetivo do contrato de compromisso? Compromisso é aquela situação que mais ocorre. Normalmente você vende um imóvel, recebe um valor à vista, né, só que esse valor é um sinal, não é um pagamento à vista. O imóvel você pede aí 300 mil reais. E aí o comprador tem 150, ele parcelou os outros 150 mil reais. E direto com o proprietário. Isso é o contrato de compromisso. Qual que é a obrigação imposta nesse contrato? Você me paga, eu sou o vendedor, você me paga ao final do contrato, a hora que você pagar a última parcela, eu tenho a minha obrigação de fazer a transferência para você. Transferência do registro, domínio. Quem assiste, quem acompanha a questão de direito, e não confunde mais posse com domínio. Domínio é registro. Nós estamos falando de uma ação que eu quero o registro, não a posse, porque a posse eu já tenho, normalmente eu já tenho. Olha só que interessante. É muito comum no Brasil, você faz um contrato de compromisso, parcela em 10 parcelas, 20 parcelas, 15 parcelas, vai saber o número de parcelas, e aí a situação muda. Normalmente no Brasil, o comprador termina de pagar, ele tem recibos, ele vai atrás do vendedor. O que aconteceu? O vendedor morreu. Ou o vendedor morreu, os vendedores morreram, ou ainda também o vendedor se nega a fazer a transmissão. Ele alega que ele gostaria de uma atualização. Terrível, né? Mas é o que a gente escuta. Por isso o contrato tem que ser bem feito, hein? O professor defende que o contrato tem que ser feito com cuidado, com carinho. Defendo também que tem que ser feito um pré-contrato. O pré-contrato é para amarrar aquela situação momentânea. Depois eu vou fazer um contrato mais complexo. Transação imobiliária envolve o maior sonho do brasileiro. Então eu não posso fazer de qualquer jeito, fazer correndo. O compromisso que é feito correndo de qualquer jeito, fraco, ele pode causar aí um impacto muito grande na transação imobiliária, porque o vendedor vai falar que quer uma atualização, o comprador vai falar que quer um desconto, e aí começa aquela briga. O compromisso de compra e venda ele tem o objetivo de pactuar e dar uma proteção, uma expectativa de direito real. Esse compromisso de compra e venda, muito bem feito, muito bem elaborado, ele pode ser feito através de instrumento particular ou de escritura pública. Mas fato é que eu consigo fazer a averbação. E aí vem outra diferença, quem acompanha a questão de direito sabe disso, hein? Nós temos a averbação e temos o registro. São situações diferentes, é uma prestação de serviço diferente. Registro é transmissão.
Quando eu faço um registro no cartório de imóveis, eu estou transmitindo. A averbação são atos da vida cotidiano, ou seja, separação, divórcio, é averbação. Averbação premonitória, averbação informativa, tudo isso é averbação. Não posso confundir averbação com direito de laje, entre os outros direitos novos, né, que já tivemos a oportunidade de conversar aqui no Questão de Direito. A averbação é para realmente arquivar, mencionar, gerar publicidade dentro da matrícula. Professor, por que eu pego normalmente o correto, eu pego esse compromisso que foi feito, eu, comprador, eu, vendedor, e fazemos aí uma averbação no cartório de imóveis? Porque isso gera uma segurança, evita a dupla, tripla, treta venda, né? Evita a fraude. Se eu faço um contrato de compromisso com você, eu sou o vendedor, e você não exige nessa transação que seja feita a averbação, se eu não sou bom caráter, eu posso vender para outro, terceiro, um quarto, um quinto, ou seja, depois todo mundo vai se matar, todo mundo vai brigar, quem comprou primeiro, vai virar uma salada de fruta, que você já conhece muito bem o fim dessa história. São ações, alguém chora, outro ri, é terrível, né? Então, para evitar isso, de forma preventiva, o ideal é que o corretor de imóveis, o advogado, oriente o seu cliente num compromisso de compra e venda sempre fazer a averbação. É muito importante fazer a averbação porque gera uma segurança jurídica em relação à publicidade, autenticidade, ou seja, isso evita uma fraude, evita um golpe. Isso é muito importante. Até numa defesa, se o sujeito já tem a posse, ele consegue trabalhar melhor se esse compromisso de compra e venda foi devidamente averbado. Então, a orientação nossa, do advogado, do corretor, sempre deve ser em fazer a averbação. É muito importante, hein? E aí tem gente que fala assim, ah, mas é gasto. Tem gasto que vale a pena. É um custo que vale a pena. É uma segurança para o comprador. E para o vendedor também, mas uma segurança muito importante para o comprador. Então, o compromisso de compra e venda, vamos combinar aqui, o correto, o ideal, que sempre, né, você faça aí a devida averbação do compromisso. Porque se eu vou comprar esse imóvel e já vejo que tem uma averbação lá, eu vou querer saber da história. O que aconteceu aqui? Aí se o vendedor fala, não, mas desistiu, não deu certo esse compromisso. Mas por que não deu baixa no compromisso? E talvez eu vou deixar de comprar porque eu não vou comprar um negócio enrolado, um imóvel enrolado. Então, cuidado, é uma boa saída, uma boa alternativa, é o correto. Mas nós sabemos que nem sempre dá para fazer o correto, não é verdade? E aí você, por falta de orientação, por falta de dinheiro, condições financeiras, você deixa para lá e acaba não fazendo a averbação do compromisso de compra e venda. E aí vem a lenda, né? Lenda jurídica, discuta cada absurdo. Só pode fazer ação de adjudicação compulsória se tem realmente averbação. Não é mais verdade isso, tá? Por que não é mais verdade? Porque já foi, hoje não é. Hoje nós temos uma súmula que trata do assunto, trata muito bem, esclarece muito bem, que é a súmula 239 do STJ. Essa súmula 239, ela deixa bem claro, de uma vez por todas, que pode usufruir da ação de adjudicação compulsória qualquer pessoa, mesmo sem a averbação do compromisso de compra e venda na matrícula do imóvel. Então, acabou, hein? Então, você que não fez, por algum motivo, não fez a averbação, né, o seu cliente não fez a averbação, saiba que a ação adequada, a ação correta, continua sendo a ação de adjudicação compulsória em virtude dessa súmula. Então eu posso usufruir dessa ação quando existe averbação e quando não existe. Então acabou, hein? Não tem mais boato em relação a isso. Inclusive isso cai demais em concurso público, porque realmente é uma pegadinha. Não há mais que se falar em pegadinha aqui, porque eu estou falando de uma súmula que já resolveu a situação. Pode usufruir da ação de adjudicação compulsória aquele, né, que fez a averbação, aquele contrato que foi averbado e aquele contrato que não foi averbado. Olha só que interessante, vamos falar agora do procedimento dessa ação de adjudicação compulsória. Essa ação ela tem uma natureza de procedimento comum, prevista no Código de Processo Civil. Mas essa ação também ela tem o cheirinho do quê? De ação de obrigação de fazer. É isso mesmo. Ela ganha esse nome bonito, né? Bonito esse nome, né? Adjudicação compulsória. Mas, na verdade, não nada mais, nada menos que uma ação de obrigação de fazer. E aí você pergunta para mim, professor, o que é uma ação de obrigação de fazer? Como o próprio nome diz, eu faço uma ação de obrigação de fazer para obrigar você a fazer alguma coisa. Ela é muito utilizada lá no direito de vizinhança, saúde, segurança, sossego. Seu vizinho faz barulho, você ingressa com uma ação de obrigação de não fazer, para que ele não faça mais barulho após as 22 horas. Então, eu preciso de uma decisão judicial para obrigar o outro a não fazer mais aquele fato que ele está fazendo, que está causando dano em virtude de uma ação de obrigação de fazer. Quero lembrar a você que existe a ação de obrigação de fazer e a ação de obrigação de não fazer. Então, tem as duas ações aí, são ações importantes. Quando envolve no mercado imobiliário, ações imobiliárias,
você sabe que o nome ganha uma nova nomenclatura, mais bonita até, ação de adjudicação compulsória. Então, a ação de adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer que tem a função de obrigar o vendedor a fazer a transmissão registral, ou seja, registro. Ele obriga o vendedor a transmitir para o comprador, desde que ele prove que pagou. É claro, tem que provar que pagou. Quero falar aqui a questão prática agora, hein? Quando falamos da ação de adjudicação compulsória, é importante você lembrar que na teoria ela funciona assim, é quase uma ação de obrigação de fazer. Na prática, essa ação vai ocorrer a citação desse eventual vendedor, ou do espólio, se ele veio a falecer, dos herdeiros, e na prática, se não tiver uma movimentação, uma defesa, o juiz vai dar a sentença, e essa sentença, em conjunto com essa sentença, nós temos a carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação é o documento que vai suprir a escritura pública, ou seja, com essa carta de adjudicação, o comprador consegue fazer o quê? O devido registro. O comprador pega a carta de adjudicação e vai fazer o registro do imóvel. Então, o comprador consegue, sem a anuência ali, né? Já existia uma expectativa de direito real provada no processo, mas consegue, sem a presença do vendedor, fazer a transmissão. Então, o documento mais importante, a finalidade dessa ação, é chegar aonde? Na sentença procedente, que gera a carta de adjudicação e vai suprir o desejo do comprador, tá? Então, a carta de adjudicação é o instrumento mais importante, é o documento mais importante que essa ação propicia. Olha só que interessante, ó. Quando falamos de ação de adjudicação compulsória, essa ação, quem tem legitimidade para propor? Claro, o comprador. O comprador comprou o imóvel. Já detém a posse ou não, normalmente detém a posse. E ele tem a prova que pagou, se foi em 10 meses, 20 meses, 30 meses, mas ele pagou. Então, para usufruir, olha que interessante, é do direito dele, que é o direito de transmissão, o vendedor tem que transmitir o imóvel para ele. Se caso não ocorra, né, por livre e espontânea vontade, é o meio mais adequado, é o meio mais correto. Mas aí vem uma dica prática e muito importante, atenção que o professor vai falar agora, hein? Olha só que interessante, ó. Quando falamos da ação de adjudicação compulsória, essa ação interessantíssima, que é uma ação muito imobiliária, porque acontece demais, isso você sabe, né? Tem gente que parcela o restante do pagamento do imóvel em 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e muita coisa pode acontecer. E normalmente, se não ocorre um falecimento, o que vai ocorrer? O sujeito ele quer uma atualização, os vendedores querem uma atualização. Isso dá uma confusão danada. Por isso tem que ser pactuado, bem pactuado o contrato. Essa ação, muitas vezes, significa, na prática, o professor fala aí, agora enxergando, não só como professor, mas como advogado, que atua nessa área de direito imobiliário há muitos anos, cuidado, porque essa ação, muitas vezes, você ganha e não leva. A ação de adjudicação compulsória, muitas vezes você ganha, e o ganhar a ação de adjudicação compulsória é a elaboração da carta de adjudicação. E aí você pega essa carta de adjudicação e vai lá no cartório, leva no cartório de imóveis. Muitas vezes, nem sempre, mas com diversos fundamentos, o cartório consegue falar não ao seu registro. E aí vem a revolta do comprador, né? O comprador fala assim, mas espera aí, o cartório vai descumprir uma ordem judicial se o juiz falou que tem que registrar, que eu provei, que o imóvel é meu, está pago, que o vendedor tem que transmitir para mim, comprador. Por que não? Porque se o cartório de imóveis, que é delegação do Tribunal de Justiça, é isso mesmo, cartório de imóveis e qualquer cartório no Brasil é delegação do Tribunal de Justiça. O cartório tem também fé pública, também tem uma decisão autônoma para proteger o cartório, para proteger a lei 6.015. O cartório oficial, seus escreventes, seus auxiliares podem falar não. Professor, mas por que falar não? Não é uma ordem judicial? É uma ordem judicial, mas quem cuida do cartório é o cartório, né? Ele tem conhecimento ali da jurisdição dele, circunscrição, o nome que você quiser usar. Ele que tem conhecimento, ele que protege o cartório dele. Então essa ação pode ser que seja uma ação procedente, você consiga acesso a essa carta de adjudicação, mas nem sempre significa que vai dar registro. Professor, mas por que não dá registro? Porque o cartório acha algum erro. Normalmente no Brasil o contrato é muito mal feito, vamos ser sinceros. Além da própria linguagem contratual, objeto não bater com o título, erros de grafia, o contrato no Brasil é mal feito, a verdade é essa. E quando o cartório acha que o contrato, objeto da ação de adjudicação compulsória, não condiz com a documentação, com as informações do cartório, inclusive a metragem, não dá registro. Professor, e qual que é a saída nesse caso? Muitas vezes a saída é fazer uma ação de uso capião. Professor, mas uso capião? Eu comprei o imóvel, eu paguei, como assim? Ele é obrigado a transmitir para mim. Mas se esse contrato foi muito mal feito, ou ainda exista erro de metragem, né? No seu contrato está lá 153 metros quadrados, mas no cartório consta 151.
Ou seja, qualquer erro de metragem quer dizer que não é o mesmo imóvel. O cartório vai falar não. E aí qual que é a saída muitas vezes? A ação de uso capião. Por isso o advogado, quando vai conversar com o cliente a respeito da ação de adjudicação compulsória, ele tem que informar o seu cliente o risco, hein? O risco dessa ação. Porque essa ação levar muitas vezes não é ganhar totalmente, né? Você ganha, mas não leva, né? Existe uma inversão no ditado, você ganha, mas não leva. Por quê? Você ganha ação, mas não consegue o registro. E aí já pensou você explicar para o cliente isso? Ele vai falar assim, mas eu quero um imóvel no meu nome, eu contratei você para fazer isso. Então cuidado. Por isso o professor defende cada vez mais a especialização. Quem atua em todas as áreas não atua em nenhuma, hein? A adjudicação compulsória, ela vai ser feita, existe um fundamento, um interesse de agir toda vez que existe uma obrigação de fazer. Qual? De transmissão de propriedade. Ou seja, você recebeu, você vendedor. Eu tenho a posse, eu paguei, tenho prova disso. Então eu consigo fazer, na verdade você é obrigado a fazer a transmissão. É a ação que eu vou usufruir, mas tem que analisar o risco com muito cuidado. Antes de ingressar com uma ação de adjudicação compulsória, o ideal é conferir o contrato, conferir a matrícula do imóvel, ver se as informações batem, são as mesmas metragem. Por isso eu defendo também nos contratos imobiliários que você copie a matrícula. Toda aquela informação, bobagem, é muita informação, do sol, do lado da lua, tem umas informações estranhas, normalmente, aí, nessas matrículas, na descrição, mas isso é muito importante, você copiar, repassar para o contrato, porque isso ajuda na hora do registro, se for objeto de ação de adjudicação compulsória, tá? Então, é uma ação muito importante, é uma ação com a cara do direito imobiliário, é uma ação muito utilizada, porque a verdade é uma só, o brasileiro, ele faz isso mesmo, o comprador, ele compra, se ele parcelou direto com o vendedor, muitas vezes, o vendedor, ele quer uma atualização e aí dá uma confusão danada, se ocorre alguma morte no meio, aí já tem inventário no meio, então é uma ação muito utilizada. Mas a verdade dessa ação precisa ser usada com moderação, com muito cuidado, porque se você usar essa ação no momento não tão oportuno assim, um contrato muito mal feito, um contrato que existe erros, erros de digitação, erros do título e objeto, não bate, não tem a cara, na cara do cartório, do que está no cartório, do que aparece no cartório, você pode ter problema com essa ação, porque você vai ganhar e não vai levar. Então, eu explico isso com muito carinho, porque muitas vezes, eu já vi professor que dá muita aula em pós-graduação, colega advogado que fala assim, não pode descumprir uma ordem judicial, ou chamar a polícia. O cartório vai falar assim, chame a polícia, porque o cartório pode falar não. Por isso o professor defende sempre ser humilde, não é verdade? E também, além da humildade, também ter educação, Não é porque o sujeito é formado em direito, vai ficar fazendo escândalo no cartório, que não vai funcionar, o cartório está certo, Se ele pega lá, o cartório, as informações daquele imóvel no cartório, elas são realmente justificadas aí, uma diferença de metragem, o contrato não condiz com o que o cartório tem de informação, o cartório não vai dar registro na carta de adjudicação. E não adianta fazer escândalo, já teve aluno. Professor, no caso desse eu chamo a polícia. Não adianta chamar a polícia, não funciona assim. Não é com arrogância que vai resolver. E aí sim, se existe uma abusividade, uma dúvida, existem os recursos próprios para o cartório. Suscitação de dúvida, dúvida inversa, são recursos que eu vou fazer, para ter uma segunda decisão quando existe uma negativa registral. Mas esses são recursos corretos, próprios. Não uma briga sem sentido, ofensas, Ou ainda já aluno, professor, eu faria um mandado de segurança. Não, também não é caso, Mas não é direito líquido certo? Não. Nesse caso não seria um caso de mandado de segurança, é fazer para perder. O cartório pode falar não. O cartório tem um princípio, os cartórios no Brasil, direito registral, que é o princípio da autonomia. Se o cartório detectar um erro, ele vai falar não, tá? Então para com isso, que cartório, a briga não é assim. A briga com cartório é com educação e os meios, recursos próprios. Os recursos que nós temos aí previstos, práticos, suscitação de dúvida, dúvida inversa, e também meios próprios, como ações de nulidade, anulabilidade. Mas não posso tudo mandar de segurança. Eu falo com muita sinceridade aqui, hein? O professor também dá aula em graduação. O aluno de direito ele se apaixona por habeas corpus, mandado de segurança. Olha que ação linda. Na prática, não é tão favorável essa ação. São ações fracas, até pelas limitações. Pergunta para um advogado criminalista que você vai ver que o habeas corpus muitas vezes não é eficaz. Nós temos diversos exemplos que estão até na mídia, inclusive. Então, cuidado, hein? A teoria é linda, mas é diferente da prática. O que manda no Brasil não é só a lei, é a jurisprudência, Então, cuidado. É bem diferente, tá? É bem diferente. Por isso o professor defende que não tem processinho, não tem casinho, quanto tempo dura um processo? Não dá para o advogado saber nunca isso. Tem processo, Pega como experiência própria no escritório, processo, casos parecidos, a mesma ação dura 6 meses, enquanto o outro dura 5 anos.
Então não tem regra para nada, cuidado com isso. Olha só, chegou no grande momento, vai rodar a vinheta, hein? As perguntas. Roda a vinheta! Ação de adjudicação compulsória serve também para contratos de locação, evitando a inadimplência. Quando falamos de locação, nós temos a lei que trata do assunto, que é a Lei 8.245 de 91. Temos uma lei também que é a 12.102 de 2009. Então a legislação de locação de bens imóveis normalmente são essas. O Código Civil também trata de hotel, motel, aparte hotel, espaço publicitário, e tem o Estatuto da Terra que trata de locação também. Então é uma legislação, na verdade nós temos um conjunto de legislações extensas, né, porque é muita informação sobre locação. Mas fato é que quando existe locação, a ação adequada, a ação correta são as ações, né? A ação correta é a ação de despejo. A ação de despejo pode ser acumulada por falta de pagamento, ela rescinde o contrato e eu consigo, nessa mesma ação, cobrar os aluguéis em atraso. Então a ação adequada é essa. A adjudicação compulsória ela é utilizada para o contrato de compra e venda, compromisso, normalmente o compromisso de compra e venda, não na locação. Então eu não vou usufruir dessa ação de adjudicação compulsória em momento nenhum na locação, tá bom? Lá na locação existem ações locatícias, nós temos 4 espécies. Nós temos a ação locatícia, a ação de despejo. Dentro da ação de despejo nós temos mais de 36 espécies, hein? Então a ação de despejo tem a por falta de pagamento, por denúncia vazia, por descumprimento contratual, porque a gente fala de despejo, dá a entender que só existe despejo por falta de pagamento. Não, nós temos 36 espécies de despejo, segundo diversos autores, né? Nós temos também a revisional, para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Temos a renovatória, para renovar o aluguel compulsoriamente, obrigatoriamente, e temos a consignação de pagamento de aluguel. Mas falou de locação, inclusive de shopping center, por analogia, eu vou usufruir dessas legislações e jamais da ação de adjudicação compulsória, ela não é objeto, tá bom? Em vez de fazer o contrato de compromisso, não é melhor passar a escritura com adjeto de hipoteca? Olha que interessante, o contrato de compromisso, quando é devidamente averbado, ele gera uma expectativa de direito real. E aí o Brasil é muito grande, o cartório é delegação do Tribunal de Justiça Estadual, mas em alguns estados existe até um procedimento administrativo para que eu consiga fazer a transmissão. Olha que interessante. Por isso, o contrato de compromisso de compra e venda, ele é muito eficaz, ele é tipificado, previsto no Código Civil e também tratando da parte registral e judicial, é um contrato muito bem visto. Ele ajuda muito você na ação de adjudicação compulsória, na ação de uso capião. Então eu continuo defendendo, a ideia sua é boa, sim, entendo que em algumas situações vale a pena sim, mas continuo defendendo que o compromisso de compra e venda, na maioria das situações, realmente seria a melhor hipótese que você poderia usar, a melhor alternativa que você poderia utilizar. O compromisso de compra e venda é uma escritura, certo? O compromisso de compra e venda pode ser uma escritura ou não, hein? Por que eu falo isso? Porque o compromisso pode ser feito no tabelião, aí sim, escritura pública, tudo que é feito no tabelião é escritura pública, mas pode ser feito também por um advogado, então é particular. Nós temos uma regra no Código Civil, para fazer a devida transmissão, eu preciso, acima de 30 salários mínimos, fazer através de escritura pública, mas quero lembrá-lo que o compromisso pode ser feito de forma particular ou escritura pública. Então nós temos compromissos aí, tanto feito, elaborado pelo cartório, tabelião, escritura pública, como pelo advogado, instrumento particular, tá bom? Um abraço para você, então chegou ao final, assunto interessante, sucesso sempre. Tchau!